Muito bem-vinda, Daiane Straliotto. Muito bem-vinda, Karine Bayer. Tudo Bom bem, dia, Amanda? Bom bom dia, boa dia. Já tarde, boa estamos noite, aqui né? tricotando no offline e aí a gente começa a falar com vocês aqui como se a gente nunca tivesse falado, né? Tá tudo bem. É verdade, é verdade. A gente já tava, tipo assim, ó, até adiantado no assunto e nós, meu Deus, vamos gravar, né? Vamos começar, vamos entrar ao vivo. É Boa. isso. E hoje, qual o tema, Dai? Então, hoje é o custo invisível de viver abaixo do que você sente que nasceu para viver. Ah, Esse tema é um tema, assim, maravilhoso, porque eu, assim, ouso a dizer que 50% das pessoas, né, vivem muito abaixo do que deveriam viver por falta de coragem, né, Cá? Por medo do desconhecido, por medo do trocar o certo pelo duvidoso, e aí que os problemas começam a acontecer. Até uhum, eu acho que antes de entrar de fato nesse tema, como tu é psicóloga, Cá, e eu acho que tu consegue, acho, não tenho certeza, tu consegue traduzir isso para nós, principalmente naquela melancolia de pacientes que às vezes têm esse chamado, né? Sentem no coração que deveriam fazer alguma coisa a mais, mas ao mesmo tempo se escondem atrás do certo, né? Que não é que o duvidoso é quando a gente toma uma decisão, quando a gente vai para fora, quando a gente, enfim, no caso do profissional, a gente pede demissão para fazer algo que a gente ama, enfim. uhum, Então, assim, uhum. como que funciona isso, por exemplo, né? Se tu puder trazer, porque eu sei que tu também tem toda a visão integrativa, né? Tu tem toda a visão do nosso corpo. Então, como que isso pode, digamos assim, psicossomar, né? Porque a raiz de todos os nossos problemas é emocional, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho, porque provavelmente tu deve ter experiência de muitos clientes, mas ao mesmo tempo, né? De clientes, pacientes, e, e até para a gente poder contextualizar isso para poder entrar nesse assunto. Uhum, uhum. O certo pelo duvidoso, a pessoa, na verdade, ela está buscando uma coisa que é se sentir segura. Uhum, No fundo, é isso. É uma pessoa que está buscando segurança, é uma pessoa que está buscando algo semelhante à estabilidade. Só que o que a gente acredita que é busca de segurança e estabilidade, por um lado, pode ser, na verdade, uma busca por mais confiança. Pode ser uma busca por mais senso de capacidade. Porque se eu quero segurança e estabilidade, o que segurança e estabilidade em tese oferece? Não vou passar por mudanças. Vou viver alguma coisa linear, controlada, estável, sem muitas alterações. Se eu passo por uma coisa sem muitas alterações, que seja estável, que seja linear, significa que eu posso ficar ali sobrevivendo. Pressão 12 por 8. Respiração leve, não me provoque muitas emoções, tá? Ou seja, me deixa aqui simplesmente respirando, simplesmente pressão 12 por 8, simplesmente sobrevivendo, 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 né? Então, a busca disso, no fundo, é uma pessoa que não sabe lidar com mudanças, não sabe lidar com instabilidades, não sabe lidar com surpresas. E às vezes a pessoa não sabe lidar com surpresas porque ela não conhece os potenciais que ela tem, ela não conhece a capacidade que ela tem de superar determinado desafio, ela não conhece a capacidade de resiliência. uhum, Então, no fundo, aquilo que é o desejo de algo estável é uma profunda falta de conhecimento sobre si mesmo em relação àquilo que é capaz, em relação àquilo que gosta.
Porque se eu estou, por exemplo, num emprego CLT, onde eu estou há quase 20 anos desenvolvendo um trabalho ali. Eu conheço muito do que eu trabalho, mas eu Uhum, não me dei a chance de me conhecer desenvolvendo outra coisa. Então, se eu uhum, não me conheci desenvolvendo outra coisa, eu nem sei se eu sei fazer a outra coisa. Então, dá medo. Porque entre sair, trocar para fazer uma coisa que eu não sei se sei, melhor eu ficar onde eu sei, porque ali, pressão 12/8, linearidade. Eu E, sobrevivo. e Eu aí, sobrevivo. Cá, trazendo sobre isso, né? Sobre o que tu falou, tipo, sobrevivendo. Eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre essa questão assim, ó, a pessoa ela tá depressiva, né? Ela tá sobrevivendo, ela tá melancólica, ela tá, digamos assim, eu falo assim, ela tá sem brilho, ela tá sem vida, ela tá morrendo aos pouquinhos, né? Aham. E assim, como que essas pessoas identificam isso? Como que as pessoas, enfim, né? Eu sei que eu posso depois contar o meu exemplo, né? Falar um pouquinho do meu exemplo, porque eu sempre acho que as pessoas, enfim, né? Muitas pessoas, na época que eu fiz uma transição de carreira, porque eu também estava 13 anos na mesma empresa, né? Há 13 anos, na verdade, 16 anos fazendo a mesma coisa, e há Uhum. 10 anos, desculpa, na mesma empresa, porque eu trabalhei 3 Uhum. anos numa, aí fui para outra, trabalhei mais 3, e aí depois a primeira né, fiz um processo e voltei, então assim, foram praticamente 13 anos na mesma empresa. E, e eu vejo assim que às vezes as pessoas elas acreditam muito nisso, né? Que assim, que ai, mas eu não vou mexer no que tá certo, eu não vou trocar, eu não vou ter que fazer mudanças. Só que aí a mudança que tu tem que fazer é para que tu viva, é para que tu não que tu sobreviva, mas que tu viva, né? E Uhum. aí essas pessoas que estão assim nesse momento, né? Tipo, como identificar isso aí? Como tipo assim, ó, desenvolver essa coragem, desenvolver essa confiança, sabe? Enfim, não sei Uhum. se existe alguma coisa assim que tu poderia contribuir aqui com a gente falando sobre isso, e depois eu posso até comentar um pouquinho assim da minha história, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é muito fácil porque tu não tem filho, tu não tem isso, tu estava sozinha, nananã. Mas Uhum. assim, sabe, são várias variantes, né? Eu venho de uma família super simples, então deixar o certo pelo Como que viver. a gente não existe uma outra coisa que faria a pessoa querer identificar que ela pode mudar sem um desejo, né? A pessoa precisa ter um desejo, ela precisa ter o desejo de alguma coisa. É Sim. claro que uma pessoa pode estar acomodada dentro de um emprego que detesta, dentro de um trabalho que já não faz mais sentido, ela pode estar acomodada e muitas vezes, por esse medo de não saber fazer diferente, ela não gera nenhum outro desejo. A primeira coisa que precisa existir nessa pessoa é retornar à capacidade de desejar algo para a sua vida. Como uma simples pergunta: se não fosse pelo medo de não conseguir pagar as contas hoje, Uhum. o que eu estaria fazendo? Ou com que eu estaria trabalhando? Essa é a primeira pergunta instigativa que convida as pessoas a meio que abrirem essa caixa, né, do cérebro para pensar alguma coisa diferente do que ela já está habituada. Do momento em que ela te dá uma resposta, bom, se não fosse o medo do dinheiro faltar, ou se não fosse o medo de não fazer alguma coisa diferente, eu estaria fazendo isso. Esse isso é o desejo, é o nascimento do desejo. Aqui é o ponto de partida. Porque a partir desse desejo, eu vou investigar quais são as coisas que estão impedindo, quais são as crenças, quais são as percepções, quais são os conceitos dela mesma, dos outros e do mundo que estão impedindo dela acreditar que aquele desejo que ela tem é possível. Do momento em que eu vou mapeando, perceba que eu estou indo em camadas. Primeiro eu tenho que ir no desejo dessa pessoa. Essa pessoa precisa voltar a desejar, porque tem gente, Dai, que já nem sabe mais o que é desejar. Tem Uhum. gente que já está tão morta emocionalmente para a vida, tão Uhum. desconectada com o instinto Sim, vital, que ela não sim. sabe mais sonhar e desejar. Então eu preciso ter esse primeiro passo com essa pessoa.
Sim. voltar a nutrir a habilidade de sonhar e de desejar, que é uma habilidade natural e intrínseca de todo ser humano. Uhum. Então, no momento que eu fui nessa camada do desejo, eu vou para uma segunda camada, que é o mapeamento das crenças e dos limites que ela mesma se impõe para acessar esse desejo. Perfeito. Entendendo esses limites e essas crenças, eu vou para uma terceira camada, que é qual é a visão de mundo que essa pessoa tem, porque uma coisa é ela ter crença de incapacidade sobre o desejo dela, mas Uhum. outra coisa é ela entender, mas no mundo essas coisas não acontecem. Mas Uhum. isso é muito difícil, que são as crenças sobre como a vida funciona para ela, como a Uhum. realidade se produz. São Sim, pessoas todo mundo pode, todo mundo consegue, mas isso não é para mim, eu não consigo. exato, que passa, aí é onde eu entro muito dentro das perspectivas integrativas que eu trabalho, onde eu vou aprofundar na física quântica aplicada ao conhecimento, onde eu vou para a epigenética, onde eu vou para as constelações sistêmicas, que são linhas que se complementam à psicologia, que nesse universo vai me ajudar a dissolver com essa pessoa Uhum. essa visão de mundo onde ela acredita que ela é vítima do mundo e reage ao mundo ao invés de ser a criadora do mundo e protagonista da própria vida. Exato. Enquanto eu não entrego para essa pessoa essas três camadas, ou seja, sonho, desejo, o que está impedindo você de acreditar que você pode e quais as visões sobre produção de vida, de realidade, como que a realidade se produz aqui fora, que é a terceira e mais profunda camada. Então, Uhum. essa seria a trilha, te respondendo, Uhum. que eu precisaria seguir com essa pessoa para que ela desenvolvesse, então, a capacidade de desejar sair, de desejar se mover, porque do momento em Sim, que essa pessoa entende que é ela que produz a realidade através dos próprios pensamentos e ela voltou a sonhar e a desejar, desculpa, ninguém segura mais essa pessoa. exato. Agora, o que, que o mundo fez? O mundo tirou essas três coisas. O mundo disse para você que você é a pessoa que não produz a realidade, mas que a realidade, coisas ruins simplesmente acontecem e você está lá sofrendo. O mundo tirou de você a capacidade de desejar e de sonhar, Uhum. e com base nisso você só alimentou e nutriu cada vez mais crenças de baixa capacidade, de baixo merecimento e de baixa percepção de valor próprio. Então, Perfeito. percebe que a forma como o mundo se enredou até hoje, dessa, vamos dizer assim, o mundo antes dessa transição que a gente está passando, o mundo dessa era antiga, era um Uhum. mundo que fez você acreditar que as coisas eram muito difíceis. Agora a gente Sim. está entrando numa nova era, a gente está entrando num novo tempo, principalmente onde o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal tem cada vez ganhado mais palco, ganhado mais protagonismo, para ser entendido como um dos pilares de sustentação e de formação e de construção de uma pessoa preparada para fazer qualquer coisa, como, por exemplo, para empreender, para desenvolver seu próprio negócio, para fazer dinheiro, para prosperar, para dar um salto, né, do mais para a sua vida, sair do menos e ir para o mais da sua vida. Mais. E É eu até isso. tava te ouvindo falar, Cá, e eu lembrei muito de um exercício que eu gosto bastante, que ele traduz muitas coisas da nossa vida, porque essa trilha que tu colocou é uma trilha realmente assim, ó, fantástica, né? É o ponto, são os três pontos chaves que tu precisa trabalhar para que tu se desenvolva. E eu acho que talvez assim, que é um exercício que eu gosto, que é o simples, o básico, que é a roda da vida, né? Tu olhar para todas as áreas da tua vida e tu mesmo ter a autorresponsabilidade de dizer, meu Deus do céu, essa área aqui eu tô esquecendo, por exemplo, né, espiritualidade, que é algo que mudou a minha vida, né? Eu falo que assim, todas as mudanças que eu fiz foi depois que eu me conectei, né, comigo, com Deus, enfim, com o meu eu superior, que eu Sim. entendi que essas mudanças eram possíveis, e eu consegui reconhecer todas as áreas que eu precisava ajustar, que eu precisava reconsiderar, que eu precisava olhar, que eu precisava, né, refletir.
E aí eu lembrei também de um livro, eu até peguei meu celular aqui para porque eu tenho esse livro, só que ele tá lá em cima, ele tá no andar de cima, né? E eu não, enfim, não vou conseguir pegar ali. E eu tava tentando lembrar o nome do livro, gente do céu, assim, ó, mas é do estudo do estudo, não, daquele Instituto Gallup, acho que é Gallup, que ele Ah, fala sobre descubra os seus pontos fortes, eu acho que é esse aí o nome. Agora até deixa eu confirmar aqui, porque às vezes eu falo, acho que é descubra os pontos eu não fortes. conheço, senão até Esse contribuiria. aí, exato. Não. Ele é do Instituto Gallup, isso aí. Descubra seus pontos fortes 2.0, tá? Ele é do Don Clifton. E esse livro foi um livro que eu li assim há muito tempo atrás. E eu lembro que eu nunca vou esquecer de uma parábola que ele fala assim no livro, que é uma história que, por exemplo, né, a história era o seguinte: eu não sei se eu vou lembrar direito, porque eu sou péssima para contar história, Fala o né? que te vem à Mas cabeça que vai ser suficiente aqui pra gente. assim, ó, pessoa, né? A pessoa, enfim, tá? Chegou lá no céu, aí tava Deus e aí estavam várias pessoas, assim. E aí ela começou a conversar com Deus. Ai, Deus, por quê, né? Por que que aconteceu isso comigo? Ai, não sei o que, não sei o que. Ah, porque nananã, tipo, falando e conversando, enfim. E aí, Deus olhou para ela assim e falou assim: não, né? Tu teve o que tu tinha que. Enfim, eu não lembro direito qual que era esse diálogo, mas o diálogo era sobre outra pessoa. Que aí era o seguinte: tá vendo aquele senhor ali sentado, não sei aonde? Aí a mulher disse: sim, 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 ele era o porteiro do meu prédio. E aí ele disse: então, ele é. Não, antes de falar do porteiro, já comecei a contar errado. Então, assim, ela olhou pro cara, e aí Deus falou assim: ó, tá vendo aquele senhor ali? Aquele senhor foi o maior combatente nananana, que fez mudanças, que tipo revolucionou o mundo. E ela falou assim: não, não pode, esse cara aí era o meu porteiro. O potencial dele era esse, mas ele não conseguiu seguir o potencial. Então ele ficou como Ah, porteiro. Então ah, era alguma coisa assim. E aí, ah. nossa, eu lembro dessa parte desse livro, que foi aí que eu pensei assim, gente, tem alguma coisa errada com a minha vida. Eu não quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu quero viver os meus sonhos, eu quero acreditar que é possível, eu quero fazer a diferença, eu quero, enfim, né? E aí eu lembrei desse episódio e lembrei do episódio assim mais característico assim da minha vida também, que foi quando eu já tinha me mudado para Itália, que eu estava indo para aula de italiano, e aí eu lembro que eu estava assim passando assim pelo Lago de Como, tipo indo para aula e pensando assim, meu Deus do céu, eu tô vivendo o meu sonho. E tudo se encaixando, sabe? Tudo se encaixando assim, sabe? As pessoas certas aparecendo na minha vida, o que tinha que acontecer, tipo assim, de acontecer, tipo, óbvio, né? Não, eu digo assim, não foi 100% flores, porque sempre vão ter os desafios, né? E os desafios eles vêm para que a gente cresça, amadureça. Mas eu lembro, assim, sabe, daquele sentimento, e hoje eu tenho o mesmo sentimento de realização, sabe? De saber que, assim, que eu tenho muito para agregar, né? Um dos projetos que a gente tá, que eu tô tirando do papel, que a gente tá tirando do papel juntas, é isso, né? De Sim. contribuir, de servir para mais pessoas, de servir como exemplo, mas também de servir como canal, né? Como despertar, talvez, né? De pessoas que vão nos assistir aqui, que vão, enfim, né? Nos acompanhar nesse projeto, porque é um projeto que a gente está começando, mas que tem muitas coisas boas para vir ainda, né? E Tem um aí, grande potencial, né? É o potencial. exatamente, só que se a gente não começar, a gente nunca vai saber, então a gente precisa começar, né? E até dando um spoiler aqui para as pessoas que nos acompanham, que estão nos acompanhando, fiquem de olho. Inclusive, a gente já tem a rede social, a gente está ainda, né, na construção, obviamente. Mas Nós já assim, estamos no canal, nós já estamos canal, fazendo hoje sim, no canal. mas a gente já tem o Instagram, e assim, e essa semana acho que a gente vai soltar, né, cara? Vamos soltar, mas dia 28 Vamos. de fevereiro a gente tem um spoiler aqui que vai mudar a vida de muita gente. E, enfim, e aí aonde eu quero chegar com tudo isso? É que exatamente analisando a minha vida, eu tomei a autorresponsabilidade de dizer assim: eu quero fazer diferente. Eu não preciso fazer o que todo mundo está fazendo.
E o mais difícil, acho que o mais desafiador, não gosto da palavra difícil, o mais desafiador foi saber que tu tem que tomar essas decisões sozinha, né? E por mais que hoje eu sou casada, hoje eu tenho meu marido, então hoje eu não tomaria nenhuma decisão assim sozinha, conversaria com ele. Mas se tu tem a pessoa certa do teu lado, essa pessoa ela sempre vai te apoiar, independente do momento, independente da situação, né? Se é a tua família, se é o teu marido, se é as pessoas que tu ama, ou se tu tem que tomar essa decisão sozinha, né? Tu tem que fazer. Às vezes as pessoas elas ficam nessa validação dos outros, né? Ai, mas não, mas imagina, tu é louca, pedir demissão. Por exemplo, no meu caso, trabalhava na indústria farmacêutica, era consultora sênior, ganhava super bem, né? Tinha, enfim, a cada 3 anos eu ganhava um carro novo, tinha minha casa, tinha todos os meus confortos, né? Eu falo assim, é uma cidade onde eu conheço tudo, onde eu domino, onde eu vou e volto, onde eu tenho flexibilidades, onde eu conheço profissionais que às vezes eu preciso e que me encurtam o caminho, então eu não estou num lugar onde ninguém me conhece, que é mais difícil. E aí que eu me enganei por diversos momentos, porque, por exemplo, eu estava na Itália, não conhecia ninguém. Na primeira semana eu quebrei um dente. Aí eu lembro que eu quebrei um dente e assim, o dente quebrou bem na raiz. Eu não tinha o que fazer, eu tinha que arrancar aquele dente porque senão ia inflamar, né? E enfim, isso na primeira semana que eu cheguei na Itália. E eu lembro que eu pedi para Deus, assim, eu falei assim, ai Deus, né, me dá uma luz, me mostra um caminho. E aí eu conheci uma menina há muitos anos, né? Assim, eu conheci ela em 2017 na Itália. E por coincidência, a tia dela era prima dela, morava na Itália e era médica, é médica, e o primo era dentista. E aí, eu não sei por que, assim, conversando, eu acho que eu perguntei no Instagram se alguém conhecia algum dentista brasileiro que morasse na Itália, enfim. Resumindo, ela disse assim: não, olha só, tem meu primo, e a gente pode ficar lá na casa da minha tia, da minha prima, e aí tu consulta, eu já vou lá, visito eles, a gente vai junto. E foi assim, foi tipo um lugar muito legal. Foi uma cidadezinha assim que eu não conhecia. A casa, assim, maravilhosa, sabe, super me acolheram, aí fui lá, tirei meu dente, sabe, então assim E foi absolutamente provida de tudo que você precisava. exatamente. E aí, às vezes, a gente tem esse medo: "Ai, mas eu vou para um lugar novo. Ai, mas eu vou fazer uma mudança. Ai, mas eu vou pedir demissão. Ai, mas" gente, se a gente tem fé, se a gente confia, os caminhos, as pessoas certas aparecem. Né? E assim, se a gente tem essa autoconfiança, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão aparecendo no teu caminho, né? As direções vão ficando cada vez mais claras para que tu faça as suas decisões. E assim, em nenhum momento, hoje, eu olhando para trás, assim, eu penso que o que eu mais senti falta, assim, foram os meus amigos, né? As pessoas que eu tinha muito relacionamento, mas aí também, pensando pelo lado lógico da coisa, eu era útil para muitas pessoas trabalhando na indústria farmacêutica. E aí, quando tu não tem mais um cargo, depois que eu pedi demissão, enfim, que eu estava me reconstruindo profissionalmente, eu não tinha mais a mesma utilidade. E aí, que eu até estava conversando sobre isso com uma amiga minha, o quanto eu me afastei de pessoas, o quanto pessoas se afastaram de mim, e assim, consequência das minhas decisões, consequência da minha evolução, consequência de muitas coisas. Então, o que, que eu quero dizer é que hoje a gente tem uma visão e a gente tem uma rede de apoio, né? A gente tem uma rede de apoio, a gente tem pessoas que a gente gosta. Só que se essas pessoas realmente são pessoas que precisam ficar na tua vida, elas vão ficar. E Deus, assim, ó, é que eu acredito, né? Deus ele vai te trazer as pessoas que tu precisa, sabe? Então, assim, eu me afastei de muitas pessoas que eu acredito que eu era útil, né? Eu não era uma pessoa realmente importante, porque se eu fosse importante, óbvio que alguns amigos eu continuo, né? E assim, não me afastei, mas eu tive a oportunidade de conhecer muitas outras pessoas que eu tenho relacionamento até hoje e que assim me dou super bem e que a gente, né, eu continuo conversando e que eu fortaleci uma amizade em função de todas as mudanças que eu fiz. Então, é exatamente esse é o ponto, né? A gente desapegar de toda a vida que a gente tem, porque assim, hoje o que a gente está enxergando ao nosso redor é o limite, né? É o que a gente tem hoje.
Só que a partir do momento que a gente toma decisões, que a gente faz escolhas, começa a mudar tudo, né? Então, pessoas diferentes aparecem, oportunidades diferentes aparecem, né? Eu fico pensando, se eu não tivesse feito todas essas mudanças, cara, provavelmente a gente não teria se conhecido, né? Eu nem saberia que tu existia no mundo, né? Então, Provável, sim. é sobre isso, é sobre isso, é sobre a gente pensar no potencial. E outra coisa, né, que eu também acredito muito, que é Deus não coloca um desejo no nosso coração que a gente não pode realizar. E então é muito assim de a gente ter essa autorresponsabilidade, de olhar para É. nossa vida e pensar. E esse é um ponto, Dai, tudo que você está trazendo, eu percebo na minha prática, e até por isso na minha prática profissional, eu escolhi ter uma característica muito minha, que é trazer fundamentos e base para que as pessoas mais céticas, para que as Uhum. pessoas céticas que eu digo aquelas pessoas que precisam ver, apalpar para Sim, acreditar, ver né? sem Então, crer. por Eu era essa exemplo, pessoa, eu era essa quando pessoa. você traz aqui, você traz muito bem isso, falando, quando você traz uma decisão e uma intenção, que você fala, Deus vai trazer os caminhos para você, isso é uma verdade, isso é um fato, mas às vezes não é suficiente para fundamentar as pessoas, porque elas acreditam que isso é algo que acontece com os outros, mas não acontece com elas. Elas. Porque a mente humana, a mente do ego, ele tem um funcionamento bioquímico muito que necessita muito de evidências para que ele possa fazer o cross-check matemático em todas as sinapses que já existem, já feitas. O que é sinapse? Né? São as memórias, todas as Sim, conexões caminhos que o seu neurais cérebro que a gente tem ao longo da nossa ao vida. longo da sua vida, Então, se você é aquela pessoa que sempre acreditou que tudo é difícil e que você tem inúmeras crenças limitantes, a única coisa que o seu cérebro tem são sinapses, são conexões, são memórias, onde as coisas boas, de repente, podem acontecer com os outros, mas não acontece com ele porque ele não tem registros sinápticos, eles não têm conexão, ele não tem material subconsciente suficiente para promover essa confiança para essa pessoa. Uhum. Então, foi na minha prática profissional que eu fui lidando com esse tipo de gente, que eu fui entendendo a importância das pessoas reformatarem na raiz o entendimento de como a realidade funciona, do que é Deus dentro dela, por que que quando eu coloco Deus nessa equação a coisa muda, por que que quando eu abro a minha fé os caminhos se abrem, por que que acontece, por que que isso acontece, como isso acontece, de que maneira isso acontece, quais são os sinais que eu posso apalpar na minha vida que isso vai acontecer. Então, eu acho Uhum. legal eu trazer um pouco esses fundamentos aqui, porque quem está nos assistindo pode ser essa pessoa, né, que Uhum. fala, mas isso é muito bonito de dizer, mas na prática Não acontece comigo não comigo. acontece assim, ela É, continua presa naquele lugar, né? Então, é muito importante a gente começar a trazer aqui, principalmente nesses nossos diálogos semanais, alguns conceitos, sabe, Dá, importantes para as pessoas já começarem a aplicar esses conceitos de perfeito. forma prática Acho dentro do ótimo. que a gente está falando. E hoje, um primeiro grande conceito que eu vou trazer aqui hoje é o conceito que pode parecer um nome muito difícil, mas eu vou explicar de forma muito didática aqui para vocês, que é o conceito de campo quântico. O que é campo quântico? Né? Quântico é um termo, né, da física que vai dizer para você que tudo ao nosso redor, inclusive tudo que está acontecendo aí com você, não é necessariamente, não acontece de uma forma linear. Tudo é uma energia em movimento. Então, basta a gente pensar assim: quando você quer ouvir a Rádio Jovem Pan, o que, que você vai fazer? Você Ligar o vai, rádio e vai você vai sintonizar. conectar naquela frequência. Eu não quero mais ouvir a Jovem Pan, agora eu quero ouvir a JBFM. Você vai mudar a frequência. Por que que isso acontece? Por que que o celular... eu quero abrir um Instagram. Você abre um Instagram,
vai vir um monte de Reels. Por que que no celular você recebe informação? Por que que quando você, por exemplo, eu estou aqui falando com você, de repente você pode receber uma mensagem de WhatsApp? Por onde essa mensagem caiu? Por onde ela Uhum, veio? Se não tem uma linha, não tem fio. uhum, Como é que chegou uma mensagem no meu aparelho sem fio? Isso são as grandes provas que a gente tem de que as informações elas se conectam por um grande campo de frequência. O que emite uma informação chegar no teu número de telefone, DDD 55, número 9, entendeu? O que permite chegar naquele teu endereço eletrônico, no teu aparelho de celular ou na tua rádio, é uma informação que não vem por fio analógico, ela vem por frequência. E assim como chega a mensagem decodificada no seu WhatsApp em palavras, alguém digitou no celular essas palavras, foram codificadas num campo quântico com algum código que chegou no teu aparelho de celular com palavras, porque também foram decodificadas, não é? Essa palavra, como é que a letra passou por um fio? A letra passou por aonde? A letra uhum. aonde? Qual canal? Qual Onde tubo? Não saiu? tem Da onde como, saiu? não tem a letra Exato. no tubo, entendeu? A letra ela foi do seu celular que você digitou, ela foi decodificada para um campo frequencial. Dessa frequência, ela foi decodificada novamente para aparecer no seu celular. Uhum, Assim é na tecnologia, assim é na sua cabeça, assim é na sua vida, porque a tecnologia ela só foi possível ser construída porque se entendeu que o universo funciona em termos de energia, frequência e vibração. Foi por isso que a tecnologia foi construída. Existem cristais dentro do seu aparelho de celular que multiplica e capta informações. Então, tudo isso é importante a gente, né, jogar para a terra, materializa, conecta, sim. para que a Sim, gente para que as consiga pessoas entendam, tenham esse conceito de uma forma clara, para que isso. também esse campo cético ele comece também digamos assim, a ficar permeável. Tá, peraí, mas isso faz sentido, né? Deixa eu estudar mais, deixa eu abrir minha cabeça, que é o que eu Exato. gosto de E como falar. isso não é ensinado na escola, as pessoas não te ensinaram isso. Exatamente, Kai, exatamente. Tipo assim, a gente aprende a fórmula de Bhaskara que a gente não usa para nada. E a gente não Uhum, aprende sobre isso. Que é sim. exatamente a minha maior, eu falo assim, ó, a minha maior dor, que tipo assim, que não é minha, né? Mas como eu gosto de ajudar as pessoas, a minha maior dor é olhar para as pessoas e perceber que elas estão numa consciência muito baixa. E aí, quando a gente está com a consciência muito baixa, a gente não consegue enxergar potencial, a gente não consegue ver oportunidades, a gente não consegue visualizar lá na frente algo diferente. A gente acha que a gente nasceu, que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, eu vou ficar assim para sempre, porque eu sou assim, eu não vou mudar. Né? Esses dias eu tive uma conversa com uma pessoa da minha família e ela me disse assim: Ah, mas eu nasci assim, eu fui crescer, sou criado num ambiente assim, eu não tenho como mudar. E eu falei, tu cala essa sua boca que você tem como mudar, sim, né? Então, às E vezes porque é. e é isso, desculpa, eu te interrompi aqui, mas só para fechar o gancho aqui que você falou. Essa pessoa, ela acha que ela não pode mudar porque ela não entende que a vida funciona em termos de energia, frequência e vibração, e que se a vida funciona em termos de energia, frequência e vibração, o pensamento dela produz através da emissão de energia, frequência e vibração uma Uhum, informação. É como se eu pensasse algo e uhum, chegasse a letrinha lá no celular do outro. uhum, Então, é exatamente isso quando você fala, puxa, eu lá fui para a Itália, quebrei o dente. Você foi para dentro, conectou uhum, pensamento, conectou toda a sua energia uhum. e intencionou, porque intenção é energia vetorizada, intenção é energia canalizada, direcionada. Eu tenho a intenção de fazer algo. Aquela, Então, eu aquela frase, sei.
a energia vai para onde teu foco vai. Se a tua energia tá em falar mal das pessoas, fazer fofoca e dararã, tu vai ficar sempre nessa energia. Agora, se tu realmente focar no que tu precisa focar, no se desenvolver, esquecer as vozes ao redor, esquecer o teu ego, tu vai fazer o que tu precisa fazer. Por quê? Isso é pura física, gente. Isso é maravilhoso porque isso é pura física. Porque quando eu tenho a intenção no meu pensamento, eu estou movimentando a energia presente nesse campo quântico, eu estou canalizando a energia para uma direção. Se eu estou canalizando a energia para uma direção, quanto mais eu vou naquela direção sem me distrair, mais eu vou para aquela direção. Se eu quero ir do Rio para São Paulo, gente, eu não vou pegar o caminho para ir para o sul. Eu vou ter que ir para São Paulo. Tem um caminho até lá, tem um jeito certo de fazer isso. Se eu quero ir do Rio para São Paulo, tem um jeito certo, tem uma intenção, tem uma forma, tem uma canalização de energia nessa direção. Portanto, você lá na Itália intencionou, movimentou a energia dentro de você para que essa energia migrasse do Rio para São Paulo. Ou seja, eu preciso achar uma solução para isso. E aí, como você se abre para o campo quântico, para as infinitas possibilidades que é Deus, ou seja, Deus sempre vai te trazer a coisa que vai encaixar melhor dentro de tudo que você carrega, ele vai encaixar a melhor solução dentro do que você é, dentro do contexto que você tem. Isso é Deus. O que é Deus? Deus não é um cara em cima da nuvem anotando se você está errando ou não. Deus é a própria fonte, Deus é uma energia que está dentro de você. Então, não é que Deus fez por você. Você, através da sua intenção, ativou a energia divina dentro de você. E a própria energia divina que você modelou através da sua intenção, do seu pensamento, criou a solução para você. Deus é pura criação. Deus cria o tempo todo. Nós criamos através da energia divina, porque nós viemos da fonte divina. Nós somos um pedaço de Deus. Nós somos uma forma de Deus se expressar. Deus se expressa em muitos planetas e no planeta Terra ele se expressa na condição da matéria, na condição da natureza, na condição do corpo humano. Isso é Deus se expressando, tudo é Deus se expressando. Deus está em tudo. Deus é você. Você é um pedaço de Deus, ele não está fora de você. É o eu sou, né? Eu sou Deus em ação. Eu sou. Então, quando eu entendo que eu construo o meu cenário, a minha realidade através do pensamento e que esse pensamento é a própria energia divina em potencial de criação, para onde você canaliza seu pensamento, você cria qualquer coisa, você cria uma doença e você cria uma solução. Você cria o desemprego ou você cria uma oportunidade extraordinária na sua vida. Você cria a sua dívida ou você cria clientes aparecendo na sua empresa. Tudo é você criando através da energia divina que existe dentro de você, só que essa energia divina ela é tão benevolente que ela diz assim: estou a seu serviço para você criar o que você quiser, o que você quer. Só e aí, as limitantes. Esse conhecimento, a gente vai para. Aí a pessoa fala, mas eu cresci dentro desse lugar, a minha família é assim. Então, ela está determinando qual é o tipo de criação que ela está fazendo. E aí, essa pessoa vira o vitimista da vida, dizendo: ai, mas porque as coisas são muito difíceis para mim, porque comigo não dá certo só para os outros, mas comigo não dá. Porque ela está totalmente formatada para manusear essa energia divina dentro dela para a direção errada.
Exato. E eu vou te dizer assim, ó, a primeira vez que eu li sobre lei da atração, sobre construção de realidade, eu dizia assim, mas isso aí é balela, isso aí, tipo, quem inventou isso aí? E aí eu lembro que uma vez, sei lá, há quanto tempo faz isso, mas eu sei que rolando feed, assim, eu vi enfim, acho que era um vídeo, alguma coisa assim, falando, e aí eu disse assim, não, mas eu vou, deixa eu ver, deixa eu me certificar disso, que realmente é balela, sabe? Deixa eu ler um pouquinho mais, deixa eu, enfim. Aí eu lembro que eu até comprei, acho que eu comprei um e-book que custava, né, bem baratinho assim. E eu li, só que é aquela coisa, quando é barato, às vezes a gente não valoriza, né? Então a gente olha aquilo e fala, ah, tá, beleza. Mas aí surgiu na minha vida um livro chamado O Cabailon, que é das leis universais, né? Das leis herméticas. E aí, eu fiquei chocada. Bom, depois tu me indicou, né? Bem depois ali tu me indicou o livro de ouro de O livro Saint-Germain. de Ouro de Saint-Germain, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu lembro que assim, é um livro grosso assim, eu li ele em acho que 15 dias assim, tipo, eu devorei o livro. E, enfim, e aí eu fui criando essa consciência. Então, aonde eu quero chegar aqui, né? Que é o conceito que eu falo bastante, né, para os meus alunos, que quanto mais consciência eles têm, mais eles conseguem criar realidade diferente, né? No entanto que vou dar até aqui um exemplo, né? Hoje de manhã abri meu WhatsApp aqui, tinha um WhatsApp de ontem, finalzinho do dia, de uma aluna minha, e ela me dizendo que vendeu mais um protocolo, sendo que faz 15 dias que a gente começou a mentoria, e ela, tipo assim, ela disse, Dai, não, mas eu não sei vender, como que eu vou vender isso aí? Eu falei, não, calma, olha só, primeiro, coloca no teu coração, acredita que isso é possível. E assim, e ela já vendeu 2. Então, às vezes, a gente tem essas crenças que ficam nos limitando, mas quando a gente tem um direcionamento, quando a gente tem uma informação concreta, quando a gente sabe que a pessoa já fez aquilo e ela nos conduz para esse caminho, a tendência é que a gente faça acontecer também, né? Foi assim comigo, eu acho que foi assim contigo também, né, Cá? A gente não começou, a gente já falou em outras lives, a gente não começou, né? Tipo assim, meu Deus do céu, minha primeira mentoria custava R$ 1.200, sabe? Então é um negócio que assim, que não tem como explicar, é só quem vive na pele, só que aí a pessoa tem que estar disposta, ela tem que ter esse sonho, ela tem que ter o desejo, porque ela faz acontecer, né? E ela tem esse conhecimento também. Porque aonde eu quero chegar? Quando eu comecei a ler sobre isso, eu achava realmente assim, eu era muito cética. Só que eu tinha, né? Eu tinha a minha conexão, eu comecei a me abrir espiritualmente. E aí, quando eu li esse livro, Cabailon, das leis herméticas, eu entendi que esse é um conhecimento milenar, não é alguma coisa que aconteceu hoje. E aí, se tu vê muitos profissionais aplicando isso na vida, quem aplica, quem entende? Primeiro, quem tem consciência para entender, quem aplica. E quem faz, eu digo assim, faz essas mudanças que precisam ser feitas, né? Mas principalmente nos caminhos neurais, né? Vamos dizer assim, para ser bem racional, as coisas acontecem. Não tem como não acontecer, né? E Claro, se tem, física. e é o que fala que Bert Helling fala, os resultados falam a verdade. Poxa vida, se tu não tem resultado, tu tá com alguma crença, tu tem algum bloqueio, tu tem alguma coisa, então tu precisa olhar para isso, né? Olhar para isso com gentileza, olhar para isso com amor e pensar assim, poxa, por que eu não estou conseguindo entender isso aqui? O que é que me trava? Porque quando a gente tem gentileza com a gente, quando a gente tem gentileza no nosso processo, quando a gente silencia, que isso foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida. Eu sou sanguínea, né, de temperamento, eu sou uma pessoa geminiana, eu sou aérea, eu sou, né, comunicativa, e na minha situação, meditar, ficar quietinha, parar, era um negócio assim, ó, inadmissível. Tipo, a primeira vez que eu meditei, acho que eu fiquei 30 segundos e eu pensei assim, meu Deus do céu, faz 15 minutos que eu tô aqui. E eram 30 segundos. Quando eu lembro, né? Eu tava até conversando com a minha professora de yoga, que eu lembro que a primeira vez que eu meditei foi durante uma aula de yoga. E eu lembro que eu ficava assim com o olho, né? E eu dizia, será que não vai acabar? Será que não vai acabar isso aqui? E assim, isso há mais ou menos uns 10 anos atrás. Então, a gente realmente não tem consciência, a gente não consegue enxergar as mudanças que a gente tem para fazer, porque a gente não tem um nível de consciência aprofundado. Então, o que eu sempre falo, a gente precisa antes entender o momento da nossa vida, aonde a gente está, aonde a gente quer chegar, qual que é o nosso objetivo, e a gente precisa sim sonhar.
Sonhar grande. Tipo, o que que tu quer? Ah, eu quero não sei o que, não sei o que. Tipo, não, sabe? Pensa exatamente o que que tu quer pra tua vida. E eu fui Sim. lá e pensei, disse, meu maior sonho é morar na Itália, eu vou pra Itália. Mas como que eu vou fazer isso? Não sei, sabe? E o pior é que eu fico pensando, cara, eu tenho muitos diários, eu escrevo muito, adoro escrever, adoro, Uhum. enfim, não só escrever textos, mas eu gosto de escrever um pouco, assim, de situações que me pesam. Eu sempre acho que essa escrita terapêutica funciona muito bem, porque depois tu vai lá, tu relê e tu fala assim, nossa, olha o sentimento que eu tinha, agora eu já não tenho mais esse sentimento, como eu melhorei, sabe? Então tu vai vendo a tua evolução. E 2016, quando eu vi o meu diário, que meu maior sonho era morar na Itália, eu pensava assim, gente, eu tô ainda aqui, tipo, porque eu fiz o pedido de demissão em 2022, né? Então, 2016, olha quanto tempo passou. Só que nesse tempo eu aperfeiçoei a minha consciência, eu estudei, eu comecei a me abrir, eu comecei a me conhecer cada vez mais, porque não existe autodesenvolvimento sem autoconhecimento, né? Acho que enfim, autoconhecimento, autodesenvolvimento talvez seja até a mesma coisa. Mas não existe a gente fazer mudanças na nossa vida sem se conhecer, sem ter né, essa estrutura interna, porque a gente não sustenta, né? A gente não consegue fazer mudanças. Então, nossa, assim, ó, e aí eu olhar hoje para trás e pensar, nossa, meu Deus do céu, olha todas as mudanças que eu fiz. Só que, de repente, se fosse lá atrás e eu tivesse pensando em fazer todas essas mudanças, eu dizia assim, não, isso aqui não é possível, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim. Então eu tive que aprofundar muitas coisas, eu tive que olhar para várias situações. E não vou dizer que nesses sei lá quantos anos ali se passaram, que foi uma coisa, um processo simples, um processo, eu digo assim, sem BO, né? Porque o processo de autoconhecimento ele é dolorido, ele é caótico, né? Tu começa a Uhum. olhar, entende, e assim, uma das coisas mais legais hoje, que inclusive esses dias eu tomei um café com uma amiga minha e ela me falou, Dai, eu aprendi contigo que a gente tem luz e sombra, porque eu achava que eu era uma pessoa boa 100% do tempo. E aí, uma vez, tu escreveu um texto que eu nem lembro que texto que é, mas como eu gosto de escrever, eu vou escrevendo assim, né? E aí eu lembro que eu falei sobre isso. E realmente, eu acho que o meu maior confronto que me fez evoluir foi quando eu entendi que eu não era uma pessoa boa 100% do tempo. Que eu era uma pessoa que eu tinha sombras. Eu tinha, tipo, sentimentos, eu alimentava sentimentos ruins. Eu alimentava coisas que não eram tão boas. Só que eu me dei conta, e aí o que que tu faz quando tu se dá conta? Tu não coloca energia naquilo, porque é como tu falou, eu não vou canalizar um negócio. Se eu sei que eu sou procrastinadora, né? Que eu sempre te falo, né, Cá? Se eu sei que eu procrastino, eu não vou ficar fortalecendo, eu sou uma procrastinadora, agora eu vou ficar assim. Não, não tenho nem que falar, eu tenho que só reconhecer que eu sou procrastinadora, que isso vai me prejudicar de alguma maneira, eu não vou colocar energia, vou colocar o quê? Vou colocar meta, vou colocar objetivo, vou colocar, né, o que eu preciso fazer. Uhum. Então, às vezes, é nesse sentido, né? A gente saber reconhecer que existem coisas que a gente não vai agradar, né? A gente não vai agradar. E E aí, até contribuindo aqui, né? Eu acho que falar sobre sombras é até um tema que eu acho que muito possivelmente a gente pode aprofundar num outro momento, mas Jung, o pai da psicologia analítica, ele vai dizer que, na verdade, a sombra não é necessariamente as coisas negativas, mas sombra é aquilo que você não pôde externar, que muitas vezes são habilidades, potências, a sua capacidade de se expressar, a sua capacidade de ser autêntico, de ser você mesmo, e que quando você não encontra espaço do lado de fora para ser ou para expressar aquilo, você embota, você joga para dentro. Então, sombra, na verdade, é uma coisa que você joga para dentro, aquilo não some, aquilo está dentro de você, mas você precisa aprender uma outra maneira de se expressar no mundo, porque a tua maneira mais autêntica você embotou. Então, muitas vezes, a mulher que procrastina, ela acha que essa é a sombra, mas a sombra dela pode ser a grande autenticidade dela ser ela mesma, que viveu em ambientes onde ela aprendeu que talvez ser a máxima autenticidade seria ser criticada. uhum, Então, ela jogou para dentro a autenticidade e criou uhum. uma estratégia para lidar com a Por isso que autenticidade do lado de dentro.
tá? Sim. Então a sombra, ela é o nosso grande poder. A Uhum. sombra ela é a janela das nossas maiores potências. Então, Uhum. quando eu observo uma estratégia, ou um comportamento, ou um pensamento que eu acho que é negativo, ou que eu acho que é uma estratégia, mergulha naquilo e vai observar o que aquilo precisou tomar o lugar. Uhum. Procrastinação está tomando lugar do que na tua vida? Está tomando lugar da sua autenticidade absoluta? Está tomando lugar de um jeito muito diferente de se expressar que poderia ser ameaçador para o ambiente que você viveu? Entende? A Uhum. sombra é um convite para o seu próprio poder pessoal. Uhum. Quando a Uhum. gente entende que a gente pode, nesse processo de autoconhecimento, né, aquilo que parece que é dor só enquanto eu estou fazendo o atravessamento. Mas Uhum. do momento em que eu atravessei, atravessei, amor. Do Uhum. momento em que eu atravessei, eu chego no grande vale de frutas frescas. Eu Uhum. chego no meu jardim do Éden. Porque lá eu atravessei e encontrei o meu próprio poder. E agora eu preciso subir daquele vale carregando o meu poder pessoal nas minhas próprias mãos. Então, é dolorido só enquanto você faz a travessia. Mas quando você chega do outro lado é maravilhoso. Não, é libertador, é libertador. É outra. Eu falo assim, é um sentimento, é uma alegria, eu não sei assim, é um quentinho no coração, sabe? Que não tem como explicar. Porque uma das coisas que eu lembrei agora, me deu esse insight aqui de compartilhar. Eu lembro que teve um momento da minha vida, assim, que eu lembro que era uma sexta-feira. Eu sempre adorei sexta-feira, porque assim, né? Sexta-feira, tipo, antecede o final de semana e eu não tinha que trabalhar, né? Não que eu não gostasse do que eu fazia, mas eu estava num momento onde, assim, tinham situações, tinham processos dentro da empresa que eu trabalhava quando eu era CLT, que me desgastavam muito, profundamente, assim, processos burocráticos, porque o que eu mais gostava de fazer era visitar médico, mas o que eu menos, tipo assim, eu fazia, mas eu tinha muito mais coisas para fazer do que visitar médico. Visitar médico era 10% do meu trabalho, né? Uhum. E aí eu lembro que era uma sexta-feira de tarde, assim, final do dia, eu tava indo para casa, assim, eu lembro que tava baixando o sol, assim, tava pegando a estrada não, mas uma rua que vai para minha casa. E eu estava dentro do carro. Eu lembro que eu tinha recém recebido um carro novo, assim, então é cheirinho de novo, né? Tanque cheio, porque toda sexta-feira, final do dia, a gente ia abastecer o carro pela empresa. Então, assim, eu tinha minha casa, já tinha quitado minha casa, então não tinha dívida, não tinha conta, não tinha nada. Minha casa bonitinha, sabe? Feita como eu sempre quis. Um dia de sol lindo, assim, era verão. Aquele pôr do sol, assim, descendo, eu indo para casa. E me deu uma vontade de chorar, uma angústia. E eu falei assim, gente, mas tá tudo certo com a minha vida. Olha só, minha vida é maravilhosa, mas eu não tô feliz. Não tô feliz. E aí, se tu me dissesse assim, tá, Madai, mas o que que tu sentia? Eu senti uma angústia, eu senti um negócio e eu digo, gente, mas eu não tô feliz. De O não que que eu poder ser aquilo que você veio para ser. Exatamente, que é o nome da nossa live, o custo invisível de viver abaixo do que você sente que nasceu para viver. E aí aquilo me deu uma angústia, um negócio assim, e eu falei, gente, eu lembro que eu liguei para uma amiga minha assim, e eu chorava, e eu dizia para ela, amiga, ela disse assim, não, vem aqui para casa, vamos fazer alguma coisa. E aí eu falei, não, eu preciso ficar sozinha. Ela disse, não, tu precisa ficar com pessoas. E aí até agora me veio esse insight, que às vezes a gente tapa o sol com a peneira. Porque eu poderia muito bem ter ido lá para casa da minha amiga. O que que eu ia fazer? Eu ia beber. Talvez eu ia, sei lá, até tipo sair para uma festa, para um bar, para um negócio. Eu ia ver pessoas. Uh, tipo assim, ó, eu ia. Como é que eu poderia falar? Eu ia substituir aquele sentimento de angústia. Eu não ia tratar aquilo, mas Aham. eu ia remediar com coisas, né? Então, assim, eu poderia sair para o shopping, comprar alguma coisa, né, para me sentir mais feliz. Poderia sair na casa da minha amiga para beber, né? Tomar, tipo, sei lá, uma garrafa de vinho.
Poderia ir para um barzinho, conhecer uma pessoa, conhecer alguém, conhecer amigos, fazer amizade, ficar falando, e aí eu poderia anestesiar esse sentimento, que é a grande maioria das pessoas fazem. Sim. Elas Sim. anestesiam os sentimentos que estão incomodando, ao invés de olhar para isso e de tomar essa autorresponsabilidade, elas anestesiam. Ah, não, mas isso aqui é porque, tipo, eu preciso fazer. Sexta-feira eu preciso tomar uma tacinha de vinho para relaxar. E muitas vezes a pessoa nem acredita que ela pode fazer algo diferente desse anestesiamento, porque o anestesiamento foi a única coisa que ela O único conheceu como caminho que ela estratégia. tinha. Exato, Né? exato. O que a gente está apresentando aqui é uma grande expansão de consciência para que vocês possam entender que existe uma outra forma de lidar com esses vazios, com essa angústia, com essa inquietação, com essas ansiedades, naquela frase que às vezes muitos clientes chegavam para mim, Cá, eu sei que do jeito que tá não tá bom, mas eu não sei como fazer diferente. Então, quando a gente chega no do jeito que tá não tá bom, existe uma outra coisa a se fazer que não fingir que está tudo bem. Ou que não anestesiar para dar conta de passar no que não tá bom. Existe uma outra coisa. E esta outra coisa chama-se olhar para dentro. Ah, mas eu não sei olhar para dentro. Começa por algum lugar que seja ouvindo um vídeo, lendo alguma coisa, vendo alguém que trabalha com aprofundando a tua consciência. Porque quando você se coloca diante de um vídeo, de um conteúdo ou de alguma coisa que vai trabalhar o desenvolvimento pessoal, aquele conteúdo vai estar trabalhando no teu campo energético, ampliando e aumentando naturalmente frequências, que é exatamente o que você precisa para começar a surgir novos pensamentos, a surgir novos insights, a ter novas sensações, quando na verdade aquilo era só angústia, passa a ser uma curiosidade, aquilo que era uma ansiedade possa ser um desejo de, cara, tem alguma coisa que eu preciso descobrir, eu vou lá. Você começa a trazer desejos diferentes, pensamentos diferentes, ações diferentes, algumas coisas começam a mudar em você. Só que para isso você precisa se colocar em condições dessa elevação de estado de consciência, e às vezes é um vídeo como esse. Às vezes é ouvir uma pessoa falando sobre alguma coisa relacionada ao desenvolvimento pessoal, à espiritualidade. Além de um livro. Lendo livro. Eu li o livro lá, Descubra Seus Pontos Fortes, e quando eu li essa parábola, eu falei assim, gente, tem uma coisa errada com a minha vida. Eu não posso ficar fazendo isso. Ai, eu não tenho paciência para ler livro. Então vai buscar um vídeo. Ai, mas eu não tenho paciência para assistir essa pessoa. Encontre outra pessoa que fale de um jeito que você goste. Tem pessoas que falam, por exemplo, aqui, esse conteúdo a gente podia estar falando individualmente de uma forma super racionalzona. A gente descobriu que, não, vamos fazer lives, batendo papo uma com a outra, porque dessa forma a gente vai entregar o conteúdo de uma forma mais leve. É uma maneira. Tu tem uma visão mais profunda do negócio. Eu tenho aquela visão, tipo, realista, porque eu vim dessa realidade, né? Eu vim desse, não que tu não tenha vindo também, mas tipo assim, ó, tu despertou muito mais cedo, eu acho, do que eu. Então, assim, a gente se complementa porque a gente traz os exemplos práticos e a gente traz ferramentas práticas aqui também. Que é isso que a gente quer. A gente quer o maior número de pessoas, tipo, despertas, né? E buscando seu potencial máximo e não vivendo abaixo do que merece viver e sobrevivendo, né? Que é o pior. E eu penso que hoje aqui, essa conversa que a gente teve aqui hoje, Dai, eu diria que trouxe um convite para que as pessoas possam voltar a acreditar na possibilidade de sonhar e de desejar, porque existe uma forma, talvez elas não saibam ainda como, e é para isso que a gente está aqui, principalmente dentro do que a gente vai trazer daqui a alguns dias para vocês, o tal do como, né, que eu não sei os seus mentorados, mas os meus mentorados, você fala, tá, Karina, mas como eu faço isso?
Aham. Né? Eu assim, minha criatura, você já está no como, só de estar aqui você já começou o como, porque não É, existe fazer sem consciência, não existe exato, fazer sem saber por que você tem que fazer diferente. Porque se exato. você não sabe por que você tem que fazer diferente daqui para frente, você não vai ver sentido e não vai sustentar isso ao longo do tempo. Então, você tem que entender por que eu vim parar aqui Hum, para você ver sentido em fazer diferente daqui para frente. Então, criatura, você já está no como, entendeu? O como boa, começa com compreensão. O como não é só sobre fazer. O sim. como requer ter compreensão. E outra coisa também, cara, tipo assim, ó, é a pessoa investir. Porque, querendo ou não, tipo assim, se a pessoa já tá investindo, é porque ela já entendeu que tem alguma coisa que ela não sabe, que ela precisa saber, né? E que a gente Exatamente. pode conduzir. Então, eu sempre falo assim, Exatamente. as pessoas, eu tenho clientes, às vezes falam assim, ai, Dai, mas eu preciso de resultado rápido, eu preciso de coisa rápida. Eu falo assim, é um processo de consciência. Primeiro, tu vai ter que entender o porquê que tu não tá fazendo. Porque assim, antes de me conhecer, tu não estava fazendo. Aí agora que tu me conheceu, eu tô te falando que é possível fazer e tu ainda está resistente em fazer. O que que dentro de ti ainda não tá claro que tu não tá tendo autorresponsabilidade e que tu precisa fazer? Eu vou te conduzir, mas antes tu precisa identificar porque eu não vou entrar dentro de você e fazer o que precisa ser feito, né? Exato. Eu Exato. preciso que E tu às tenha vezes é o medo de ser grande, tá? Porque o medo também, do próprio também. poder é um dos grandes vilões aí. Inclusive, fica aí Sim, como com possibilidade um sugestão. outro diálogo: medo do próprio Da poder. morte também, né? Que é o medo da morte, né? O medo enfim, de ser grande, porque tu acaba atraindo muito julgamento, né, das outras pessoas, e isso é um desconforto também. Nossa, esse aí é um belo tema, cara. Eu acho que a gente pode pensar para o É próximo. isso. E que a nossa fala aqui se direciona para vocês que são empresários, empreendedores, profissionais autônomos, porque é a forma também que nós acreditamos que Uhum. a prosperidade pode acontecer de uma forma autorresponsável, porque você ficar sempre dependendo de governo ou de instituições para fazer algo pela sua vida, não vai te levar muito longe, sempre vai te dar um Não, teto, né? exato. E você ter a possibilidade de estabelecer o que é que você quer servir, o que é que você quer entregar, como você quer entregar, de que forma você quer fazer, isso é o exercício do poder pleno, pessoal. Uhum. Né? Uhum. Então, é isso, é um convite para a prosperidade a partir do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, do resgate do próprio poder pessoal e de Uhum. relembrança, sobretudo, de que nós somos Deus, de que nós Uhum. somos a própria partícula divina em expressão humana aqui e que se temos essa expressão divina dentro de nós, podemos sim fazer do nosso negócio a máxima potência que ele pode ter. Lembrando que a máxima potência que ele pode ter é aquilo que você acredita, com a sua própria intenção e com o seu próprio pensamento, que ele pode ter. Até onde você está disposta a ir com o seu próprio poder. Perfeito, cara. Perfeito. Acho que encerramos por aqui. E Sim, assim, só te agradecer, Ká, mais uma vez por enfim, todo o eu que conhecimento. agradeço. É E muito é isso. bom essa troca, muito, muito madura e muito próspera, muito Uhum. florescida essa nossa troca aqui, Muito Dai. consciente, né? A gente passou pelo processo, enfim, e até, inclusive, aproveitar para reforçar o quanto, né, é importante que vocês comentem aqui, que vocês deixem, né, os seus comentários, que vocês encaminhem para as pessoas que vocês amam, porque esse conhecimento é o que a gente falou lá inicialmente, né? A gente não aprendeu na escola. E aí, É. quando a gente não aprende na escola, a gente demora muito para ter essa consciência, e aí a gente deixa de viver, a gente sobrevive, né? E a Sim. gente e a vida ela é maravilhosa e é uma só, né? Então a gente tem que A vida é aproveitar. extraordinária. Eu É, todos os dias tenho repetido para mim mesma, né? Eu aceito o extraordinário da vida para mim, sim, porque eu quero intencionar, canalizar toda a minha energia em direção ao que é sim, extraordinário. Esse é o meu Rio de Janeiro, esse é o meu São Paulo, esse é o meu Sul, o extraordinário, esse é o meu destino, sim, o sim, extraordinário da vida. E o é, extraordinário tem a sua própria sabedoria, a sua própria inteligência, porque essa energia divina sabe absolutamente aquilo que é o seu extraordinário. exatamente.
Eu sempre falo que assim, o que mais é possível no universo. Então É, é isso aí. É isso aí. exatamente. Ah, muito obrigada, viu? Um beijo, bom final de semana. Para você também, gente, muito Obrigada. obrigada. Fiquem Muito com Deus. obrigada. Isso Até a aí. Até a próxima. semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.